Sou Rodrigo Nejme, sou psicólogo, pesquisador na área de tecnologias e comportamento de crianças e adolescentes. Na Cefernet trabalho como diretor de educação, justamente para contribuir no pensamento crítico associado às tecnologias digitais. Considerando a complexidade do fenômeno do cyberbullying, nós temos trabalhado com uma visão ampla. Envolve prevenir, mediar, reportar, acompanhar. Prevenir para ajudar os alunos e mesmo as famílias a perceberem as diferenças entre brincadeira e violência. Ter maior autocrítica sobre suas publicações na internet e evitar as consequências mais graves. Mediar envolve, antes mesmo da denúncia, apoiar os envolvidos a buscar uma resolução pacífica para o conflito. Uma conversa franca de desculpas, a remoção da publicação ofensiva, uma publicação de apoio podem ser algumas alternativas bem eficientes naqueles casos que são mais pontuais e podem ser controlados. O mesmo acontece com as audiências, que devem ser sensibilizadas a remover o conteúdo e nunca compartilhar algo que ofenda, que humilhe ou que intimide. Nesses casos onde não é possível fazer a mediação e aonde já há algum risco maior e uma consequência mais séria, é importante reportar. A denúncia mais formal dos casos de cyberbullying deve ser feita sempre pelos responsáveis legais dos alunos. A escola pode e deve ajudar nessa orientação do passo a passo e de quais medidas as famílias podem tomar para que as vítimas sejam protegidas e também para que as próprias testemunhas sejam sensibilizadas e, quando necessário, responsabilizadas num caso de denúncia para interromper aquela violência. Um alerta geral. Em todo e qualquer caso que envolva risco à vida, ameaça, algum tipo de agressão, risco de morte, é preciso comunicar imediatamente uma autoridade policial, o Conselho Tutelar ou o Ministério Público, dependendo do caso. A escola pode convocar os pais e então fazer esse comunicado às autoridades para que as situações mais sérias de risco iminente sejam interrompidas de imediato. Então, quando é necessário reportar um caso concreto de cyberbullying, é preciso, primeiro de tudo, identificar aonde está acontecendo. Qual é a página, qual é o vídeo, em qual aplicativo. Identificado isso, o importante é nunca responder, nunca revidar e não tentar fazer justiça com as próprias mãos. Isso só vai aumentar a violência. Então vamos lá. Um passo a passo para poder facilitar o seu trabalho como educador, como educadora, começa com não apagar os conteúdos e as conversas. Esses são materiais de referência e as evidências que as autoridades vão poder ter para poder encaminhar uma denúncia futura. Registre o endereço da publicação. Se for uma página da internet, um perfil em rede social, um blog ou mesmo um vídeo publicado na web, isso tem um endereço, tem um site. Quando é o caso de uma conversa ou um grupo de conversas num aplicativo de mensagens, também é possível salvar esse conteúdo. Para o conteúdo que está na internet, no que a gente chama da web, que tem uma página, que tem o www. É fundamental você anotar esse endereço exato. É o que a gente chama do URL, é o www. Nome do site.com.br, geralmente vai ter uma barra e um monte de letrinhas e números. Salve todas essas informações que estão depois do www. Porque isso é fundamental para achar o conteúdo na web. Se for um perfil inteiro dedicado ao cyberbullying, grava o endereço do perfil, mas também o endereço específico daquelas publicações mais ofensivas. É importante salvar esses endereços num arquivo de texto separado para você guardar ele com segurança. No celular também é possível fazer esse registro dos endereços. No computador é mais fácil, mas ainda assim no celular você pode simular como se fosse compartilhar aquele conteúdo para apenas registrar o link, o endereço completo, que é esse que a gente falou, que tem lá o www e um monte de letras e números. Além de salvar os endereços das páginas, é super importante salvar o próprio conteúdo. Textos, imagens, vídeos, e isso você pode fazer usando aquela tecla do print screen. No celular, geralmente você aperta também os botões do celular e tira uma cópia da tela. Essa função permite com que você registre o conteúdo propriamente dito que está na tela do celular, do computador ou do tablet. Se for no computador, tem alguns programinhas chamados extensões ou os complementos dentro do navegador que você usa, que pode ajudar a fazer esse print mais completo, que envolva inclusive aquele conteúdo que está lá embaixo da página e não apenas a foto de uma única tela. Isso facilita e vale a pena também usar quando tem muito conteúdo.
No caso dos aplicativos de mensagens, que também são palco para as situações de cyberbullying, é possível salvar todo o conteúdo da conversa, enviando essa conversa por e-mail, e isso tem que ser feito pelos responsáveis legais da criança ou do adolescente, ou então pela própria criança ou adolescente, que pode enviar para si mesmo um e-mail que vai ter todo o texto da conversa, fotos e vídeos que foram usados para cometer aquela violência. Um alerta: esse tipo de envio de e-mail com conteúdo de conversas de aplicativos de mensagens não pode ser feito sem autorização da própria criança ou adolescente ou sem autorização dos pais. Os educadores não podem tomar um celular para fazer isso sem os responsáveis ou sem uma autoridade legal que possa realmente confiscar o aparelho. Um segundo passo: registrar no cartório aquelas ofensas, aqueles conteúdos. Com todos esses endereços que você juntou, você pode se dirigir a um cartório e pedir o registro da ata notarial, porque esses conteúdos podem estar associados a crimes previstos em lei. E então, o registro do conteúdo no cartório é basicamente uma espécie de autenticação. A pessoa do cartório vai conferir aqueles endereços, conferir aquele conteúdo e registrar que efetivamente aquela ofensa, aquela intimidação existiu naquele teor, naquele dia, naquela data, e o cartório dá um carimbo, literalmente, de que, com a fé pública do cartório, ele registra as evidências concretas do caso do cyberbullying. Um terceiro passo, depois de ter salvo o conteúdo, feito a ata notarial, é importante bloquear o contato com os agressores, para que imediatamente aquela criança, aquele adolescente pare de receber esse conteúdo. De acordo com a gravidade dos casos, um quarto passo importante é registrar também um boletim de ocorrência na delegacia de polícia mais próxima, de preferência a delegacia da criança ou adolescente, mas se não a delegacia mais próxima do seu bairro. Você vai levar todos esses documentos que você juntou e vai fazer um registro do boletim de ocorrência. Agora é importante lembrar que cyberbullying, como a gente já viu, não é o nome de um crime, não é um tipo penal. Mas muitas vezes os casos graves de cyberbullying estão relacionados sim a situações que seriam crimes se fossem adultos. Crime, por exemplo, de calúnia, que está previsto no Código Penal, o crime de difamação, o crime de injúria, o crime de ameaça. Adolescentes a partir de 12 anos respondem pelo ato infracional equivalente a esses crimes. Um outro passo importante é enviar uma carta aos provedores de conteúdo e de aplicativos para que essas empresas tomem conhecimento de que naquela página, naquele site, naquele perfil tem um conteúdo ofensivo, humilhante e que está intimidando uma criança ou um adolescente. Você junta de novo uma cópia desses documentos, nunca original, claro, você junta a cópia desses documentos e você pode mandar para o escritório da empresa que tem representação no Brasil, isso que a gente chama de uma notificação extrajudicial, para que a empresa, tomando conhecimento do fato, possa também tomar suas providências, o que pode envolver, inclusive, a empresa remover o conteúdo. Lembre de colocar essa carta com aviso de recebimento e um registro para que você tenha uma prova de que ela foi enviada e foi recebida. Em seguida, é super importante reportar a página, as publicações, o vídeo e o conteúdo ofensivo na própria plataforma. Toda plataforma importante e grande, ela tem os seus mecanismos de denúncia. Então o cyberbullying, certamente ele vai ferir alguma das regras que essas empresas têm para criar um contexto de convívio na comunidade online. Lembrando até que a maior parte das redes sociais tem espaços específicos para combater casos de cyberbullying que vale a pena pesquisar e orientar os próprios alunos a conhecerem. Por fim, nesses casos extremos, com todos esses passos que a gente acabou de falar, as famílias, os responsáveis legais, podem encaminhar para abrir um processo na justiça. Tudo que a gente faz na internet deixa um registro, deixa um rastro. Cada publicação, cada comentário, tecnicamente é possível recuperar a origem desse conteúdo. Saber quem foi que publicou aquela ofensa, quem foi que divulgou, que dia, que horas. E com todos esses elementos que você guardou da evidência do caso concreto, podem ser juntados para que você inicie um processo na justiça e que realmente pode ter consequências tanto para as famílias como para os próprios adolescentes maiores de 12 anos. No Brasil, por exemplo, já temos vários casos de que a justiça condena as famílias a pagarem danos morais e também os próprios alunos
são responsabilizados na vara da infância e da juventude pelo ato infracional equivalente aos crimes que a gente acabou de ver. Então, de forma resumida, a gente tem passo 1, salvar os endereços e os conteúdos, registrar a ata notarial no cartório, bloquear o contato com os agressores, fazer o boletim de ocorrência, enviar uma carta de notificação para o provedor, reportar na própria plataforma onde aquele conteúdo está e, por fim, abrir um processo na justiça nesses casos extremos para que efetivamente a gente deixe claro que na internet não é terra sem lei, as leis valem lá e nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz online. Então, como a gente destacou no início dessa nossa conversa, a denúncia formal é a última saída. Os casos que são judicializados, eles são emblemáticos, porque ele registra isso de forma clara. As leis valem na internet, somos responsáveis pelos nossos atos e esse é um aprendizado que desde os primeiros cliques as crianças têm que aprender. Mas quando a gente pensa em crianças e adolescentes, a saída judicial não vai nunca, sozinha, fazer o que é mais urgente para enfrentar o cyberbullying: educar. Educar para escolhas responsáveis na internet, educar para a valorização da cultura do respeito, fortalecer a noção de cidadania digital como pré-requisito para desfrutar dessas novas tecnologias. Aproveitar essas oportunidades que a tecnologia oferece para desenvolver um senso de autonomia e liberdade, mas também levando em consideração as responsabilidades e os limites. E aí vale lembrar de novo, né, que a gente tem no canal de ajuda da Cefernet um espaço para online também você contar para recuperar esse passo a passo, para poder tirar alguma dúvida de um passo que você não entendeu muito bem ou alguma situação muito específica que você acha que precise de outros procedimentos. Conte com essa alternativa para que a gente possa definitivamente quebrar o silêncio, não deixar violência passar por brincadeira. Dentro ou fora da internet, a gente tem que ter clareza de aonde termina a brincadeira e começa uma intimidação, uma ameaça. E enfrentar o cyberbullying vai além dessas denúncias, porque diz respeito à convivência pacífica também no mundo digital.